Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma aula de escatologia bíblica. Nesta feita, nós iremos sair mais daquele campo teórico, né? Aquele campo que não é muito a minha praia, mas agora entramos aqui no rio do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, vamos interpretar, lendo texto, contexto, as profecias bíblicas. E nós iremos nessa aula aprender sobre as 7 dispensações. Então, essa aula vai ter 7 momentos e nós iremos falar a palavra de Deus, ler versículos bíblicos de cada dispensação. Eu queria ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, um dos pontos da escatologia bíblica é nós aprendemos a respeito das 7 dispensações. Então, Deus, ele determinou pelo seu poder, estabeleceu 7 dispensações, período de tratamento com o homem, com a raça humana. Então, vamos aprender cada um desse período que nós chamamos aí de dispensação. Então, existe a dispensação da inocência, consciência, governo humano, promessa ou patriarcal, como muito, lei, graça, milenar ou reino milenar. Então, nós estamos aí com as 7 dispensações, nós iremos aprender cada uma delas no nome de Jesus. Então, 7 dispensações, ela foi por Deus estabelecida, e nessas dispensações Deus fez alianças. Deus fez alianças com o homem, aliança com alguns homens e também com a raça humana. Então, na dispensação da inocência, então, houve um período onde, quando Deus ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e Deus colocou esse homem no jardim do Éden. Então, passou ali algum período, algum momento, com o homem e também a mulher, os animais sem o pecado, e nessa dispensação Deus fez uma aliança edêmica. Então, se você vê Gênesis capítulo 1, versículo 1, e capítulo 1, versículo 28, e eu vou ler esse versículo, Deus, ele fala dentro dessa aliança algo extraordinário. Então, Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Deus ele faz essa aliança aí com Adão no jardim do Éden. Então, começa a primeira dispensação. Uma dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência e alguma revelação específica da vontade de Deus. O homem foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. A mulher caiu pelo orgulho e o homem deliberadamente. Então, Efésios capítulo versículo 10 e também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Então, se você ler aí, você vai perceber que essa aliança adêmica ela foi feita com o homem ali no jardim do Éden. E Deus deu ao homem essa oportunidade, né, de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves, também que voam no céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, essa é a primeira aliança que nós vimos aí nessa dispensação chamada a inocência. O homem vivia uma inocência, vivia sem pecado. Nós não sabemos o tempo que o homem viveu sem pecado junto com a mulher. Eu acredito que o período foi muito curto, porque se fosse muito tempo, o homem já teria filhos antes de pecar, né, com a sua mulher, e havia já nações. Mas como
foi expulso ambos do jardim. Então, tu leva a crer que o homem passou pouco tempo dentro dessas dispensações. Uma coisa também interessante é que, se você observar, quando Deus ele começa o seu ato da criação, então Deus ele cria, né, os animais, depois ele cria o homem. Nós não sabemos o período que Deus utilizou da criação dos animais até a criação do homem. Então foi feito no sexto dia, também junto com os animais. Mas vamos lá. Deus restaurou a sua criatura pecaminosa, mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento da expulsão do casal. Então, se você observar Gênesis capítulo 3, versículo 24, após o homem ele ter pecado, Deus ele colocou, e havendo lançado o homem, pôs querubim no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava no jardim, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, com o julgamento desse casal, tudo leva a crer que a despesa da inocência, ela se finda, ela se acaba. Nessa dispensação, o homem tinha uma perfeita comunhão com Deus, pois notamos que o Senhor andava no jardim na viração do dia, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 8. O homem foi dotado de inteligência perfeita e capacidade para poder administrar o mundo. Foi-lhe dado o direito de dar os nomes animais, orientado por uma intuição dos propósitos divinos ao seu respeito. Então, observe que houve um período em que o homem estava perfeitamente organizado, cuidando do jardim do Éden, administrando o jardim do Éden, mas após o pecado, essa dispensação, chamada inocência, ela se findou. Qual eram as condições, qual era as oportunidades que os homens, que Adão tinha, né, que a humanidade ia ter se essa dispensação da inocência ela não fosse quebrada pelo pecado do homem? Então, a aliança adêmica, o homem possuía por intuição e não por um processo didático, uma perfeição física, mental e moral. A mulher foi feita não da cabeça do homem, para não governá-lo, nem dos pés, para não ser pisoteada por ele, mas do seu lado, para ser amparada, e de perto do coração, para ser amada. Então, até isso é uma poesia muito maravilhosa. Então, observe que Deus ele fez um perfeito para governar. Então, Deus queria que alguém representasse ele fisicamente dentro desse jardim do Éden, dentro desse lugar chamado terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, temos também a primeira das 8 grandes alianças da Bíblia, a edêmica, que determina a vida e a salvação do homem. Então você vai ver que Deus, quando ele fala para o homem, ele faz essa aliança com o homem, Deus dá ao homem uma ordem imperativa e as condições de se manter dentro dessa aliança. Então esta aliança ela tinha 6 elementos, onde o homem e a mulher havia de. Primeiro, o homem deveria encher a terra de uma nova ordem, ou seja, a humana. Então o homem deveria procriar. Deus criou a mulher e o homem para procriar. Segundo, subjugar a terra para o proveito humano. Então o homem deveria guardar, deveria cultivar a terra, deveria dominar, né, sobre esse espaço. Ter domínio sobre, terceiro, ter domínio sobre a criação animal. Então, Deus deu ao homem esse poder, essa autoridade. Então, o homem ia realmente dominar-se sobre a animal. Quarto, zelar o zelo do jardim. Então, zelar do jardim. Então, o homem seria o quê? O jardim do Éden, ali o jardim, meus irmãos, era como se fosse um santuário. Então, o homem seria ali um sacerdote, iria cuidar daquele jardim. Iria cuidar das coisas santas de Deus naquele jardim. O homem também deveria comer ervas e frutas. Então, esse seria o cardápio, esse seria a alimentação do homem. E por sexto, abster-se de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, a aliança edêmica estava fundamentada nesses elementos. Agora,
A penalidade pela desobediência desta última ordenança era a morte. Então havia uma consequência se o homem desobedecesse justamente a Deus, e principalmente se ele comesse da árvore da ciência do bem e também do mal. Então, nessa dispensação da inocência, aparece, né, um elemento estranho, um ser estranho, chamado Satanás. Então, dá para saber que nós aprendemos no estudo sobre angelologia, que o diabo ele caiu da sua posição original, ele aparece agora nesse jardim do Éden. Para quê? Para corromper a raça humana, corromper o homem, corromper a mulher. Satanás, cujo único desejo era introduzir a confusão no ambiente de paz, o ardil usado foi a dúvida que conseguiu introduzir na mente da mulher por meio da insinuação, muito disfarçada. Então, se você observar em Gênesis capítulo 2, versículo 17, 16 e 17, e eu vou ler esse versículo, que ele é muito interessante, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, se você observar, quando o diabo vai tentar a mulher, ele distorce essa verdade. Então, eu queria que você lesse comigo agora outro versículo bíblico. Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 2 diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto de toda árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que deles comereis, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então observe que ele trouxe a dúvida, ele persuadiu a mulher a comer da árvore da vida. Então, observe que o homem com livre-arbítrio estava sendo testado. Agora, observe aqui o passo que o homem deu para a sua queda. Então, verifique os passos que o homem deu para a sua queda. Primeiro, foi o ver. Então, ver. O homem começou a observar a árvore da ciência do bem e do mal. Depois, ele cobiçou. A cobiça. Terceiro, o homem, ele toma. Quando ele toma, ele já começa a declinar. Quarto, ele se esconde. Então, após o pecado, após tomar, primeiro ele viu, cobiçou, tomou, pecou. Depois se esconde. Transmite. Então, a mulher transmitiu aquele pecado para o homem. E depois a morte. Então, ele vê, cobiça, toma, esconde, transmite e morre. Depois que o homem ele cai, ele peca, né? Depois que ele comete esse delito, o homem começou a morrer. Morreu fisicamente, morreu moralmente e ficou disposto a envelhecer e a morrer fisicamente com o tempo. Então, algumas consequências da queda do homem. Qual foi a primeira consequência? O conhecimento do mal. Então, a natureza pecaminosa começou a participar da vida do homem. O homem agora conhecia o bem e o mal. Depois, teve a perda da comunhão com Deus. Então, com o pecado, houve uma divisão entre Deus e o homem. Separou-se de Cristo. Alguns acreditam que aquele ser que em Gênesis 13, 8, que viria toda a viração do dia conversar com o homem, era Cristo na sua forma teofânica. O espírito do homem ficou em estado de morte, ou seja, o homem morreu espiritualmente e também moralmente. A perversão da natureza moral. Então, observe que a natureza em si, ela começou a passar por um processo de mudança, porque o pecado do homem atingiu toda a criação física que Deus ele criou.
tornou-se escravo do pecado de Satanás. Observe que o homem também, por sua vez, após o pecado, agora o diabo tinha o homem como escravo, escravo do pecado, escravo de Satanás. Então o pecado agora ia dominar o homem, como também, por sua vez, o diabo teria acesso de manipular o homem, a raça humana. E o sétimo, perdeu muito de sua inteligência, além de outros resultados funestos. Então observe que o homem teve várias consequências com essa queda, com esse pecado. Então a dispensação da consciência, ela foi embora e trouxe essas consequências após o pecado do homem. Além daquela consequência, ela vem sobre toda a criação, né? Sobre o homem. Então, se você observar, eu coloquei aí no slide 3 consequências más, ruins, né? Sobre a mulher. Uma maldição tríplice. Então, a conceição da mulher, ela foi multiplicada. Então, dá para se dizer que o projeto de Deus é que a mulher não tivesse dores quando ela fosse dar luz ao seu filho. Ela ia procriar, né? Ela ia ter seu filho, mas houve uma alteração da parte de Deus com esse pecado na concepção da mulher. Segundo, o aumento de dores durante a maternidade. Como eu já falei, a mulher agora ia passar dores, né? E multiplicar a sua conceição. Então a mulher ia começar a ter dores para dar à luz a um filho. Sujeição ao domínio do homem. Então observe que o homem agora a mulher ia ficar sujeita ao domínio do homem. Então observe que também eu coloquei nas entrelinhas aí que foi vedado o caminho da árvore da vida. Então o homem que poderia comer da árvore da vida, viver eternamente, né? Viver com saúde eternamente, agora por conta do pecado, Deus coloca coloca um anjo, um querubim, para guardar o caminho da árvore da vida. Então foi por misericórdia que Deus expulsou Adão e Eva do jardim e proibiu da sua aproximação da árvore da vida, pois se tivesse comido dessa árvore, amargariam sua existência eterna no triste estado em que se encontravam. Era preferível estar sujeito à morte física, pois a mesma serve para conduzir o homem a Cristo. Então, Gênesis 3, versículo 15, encontramos a primeira promessa do Redentor. Então, Deus já começa a agir por misericórdia, expulsando o homem do jardim do Éden. Porque se o homem come desse fruto, o homem ia viver eternamente num pecado. Mas aprove Deus traçar um plano redentor em Gênesis capítulo 3, versículo 15, para que o homem pudesse se reconciliar com Deus. Então, Cristo, ele é a nossa reconciliação. Cristo, ele foi a ponte para ligar novamente o homem a Deus. Então, meus irmãos, aprendemos agora uma aula sobre a dispensação da inocência e a aliança adâmica. Então, nós vemos que o homem, ele teve o privilégio de ter um tempo aqui na Terra, de viver em uma perfeita comunhão com Deus, uma perfeita harmonia com os animais, com a natureza, sem pecado nenhum. Havia alguns elementos para se manter essa aliança adâmica. O homem deveria multiplicar sobre a terra, o homem deveria cuidar do jardim do Éden, o homem deveria abster-se de comer da árvore da ciência do bem e do mal, e com isso haveria uma consequência se o homem comesse. Então o homem comeu, houve esse pecado e houve algumas consequências. Uma consequência, e a principal, foi até a morte. Então o homem morreu fisicamente, moralmente e também espiritualmente. A mulher, por sua vez, queria dar à luz a filhos de uma forma mais satisfatória, mas agora a mulher vai ter a sua conceição multiplicada e vai sentir dores de parto. Dores de parto.
E, por sua vez, o homem foi distanciado daquilo que seria a fonte da vida eterna, que era a árvore da vida. Mas a prova de Deus, ele abriu um caminho para a reconciliação em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Então está aí uma dispensação da inocência que foi quebrada pelo pecado do homem. Vamos orar a Deus nesse exato momento. Pai de amor, Pai santo, estamos aqui na tua presença, Jesus, e nós te apresentamos os teus servos, os teus filhos, dá entendimento, dá sabedoria, dá graça, dá força. É isso que eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos encher de sabedoria. No nome de Jesus, abençoa o diácono, abençoa o presbítero, abençoa Deus os obreiros, abençoa os irmãos, abençoa as irmãs, abençoa o nosso pastor, abençoe Deus a família, Pai eterno. É isso que te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, mais uma aula, e que o Senhor aproveite e vamos aprender junto escatologia bíblica.